Now we'll continue here. We ran a third iron test, and Letson and Tiago will go over the charge that we ran, and I'll go over the conclusion of the test. Então, só complementando, ele está falando o terceiro teste que a gente fez. Levamos mais um produto, né, que era de ferro nodular. Tem toda a carga deles que eles utilizam, né, na base de novo, e também foi aplicado, né, por ser o mesmo peso das últimas, também 3,15 kg de DeOx, que é o 0,3%, aquela magicazinha. Foi feita a correção ali também, e tem uns pontos daí agora a serem citados. O que acontece? A gente fez daí, o Dave vai poder explicar melhor também, só dando uma introdução. A gente conseguiu, né, as amostras, as matrizes Y, para levar e fazer o teste, né, testes mecânicos, teste de micrografia do produto, e conseguimos aqui os resultados, né. O produto sem o DeOx e o produto com o DeOx teve uma mudança microestrutural. Sem o DeOx, a taxa de nodularização, é isso, Thiago? Correto, isso mesmo. Ela foi por volta dos 69%, 71% a média. E com o produto, né, com o desoxidante, ela chegou aos 80%. E a quantidade de nódulos dobrou. Era uma média de 210, foi para os 420. Foi na amostra de 100 milímetros, foi tirada isso? Sem aumentos, né? É uma amostra padrão sem aumentos, né, no microscópio. E a contagem feita pelo software, né, ela deu esse resultado ali. Foi bem importante, a gente estava querendo ver justamente essas propriedades, né, se muda mesmo, se tem alguma diferença, tem algum aumento, e conseguimos comprovar, né, mesmo com pouco tempo hábil para conseguir, né, ali em 3 dias, né, correr de fazer o teste, resfriar a amostra, levar até o laboratório, já conseguimos. A gente está com mais amostras também ali já em teste, né, para teste de laboratório. A gente vai ter mais resultados também já durante a próxima semana. Se alguém quiser, se alguém desejar essas informações, vamos estar disponíveis para poder ceder elas posteriormente. Aqui daí foi já com o ataque nital? São duas situações, com o ataque e sem o ataque nital, que ele vai revelar diferenças na matriz ferrítica da peça, né? E daí, se puder também complementar mais, ter mais conhecimento já da questão, ficou mais ferrítico, era isso? Não, como eu vou dizer, o contorno do grão ele fica mais redondinho, mais esferoidal. As lamelas, os veios, as grafitas que elas iam explodir, né, se tornando lamelas, elas ficaram mais homogêneas, e a distribuição do carbono que estava presente na matriz, ela se ligou mais com o DeOx, né? E, como eu vou dizer, ela migrou mais fácil e formando a melhor distribuição, né? A matriz ferrítica ficou um pouco mais limpa, né? E, por consequência, né, são várias frentes de ganhos. Um deles, tu tendo uma matriz ferrítica mais limpa, a usabilidade da peça, né, ela vai ficar mais fácil, porque não tem inclusões, né, de alguns outros metais, ou mesmo áreas vazias presas com gás. Ela vai ficar mais macia, né, a sua tenacidade, né, vai ficar melhor. Você vai ter mais ganhos também relativo a possíveis tratamentos térmicos que não tem a necessidade de fazer, como recozimento, alívio de tensão, né? Então, tu vai ter, com o passar do tempo, né, esses ganhos. You saw the slides here, and concluding the test, the microstructure, we obtained about a 10% gain in nodulization and double the amount of nodules, increase in ferrite and perlite. Despite not changing much of their process or materials, we're still able to notice a change in the microstructure and gains in nodularity and an amount of total nodules. Comentou, né, justamente o que a gente disse no começo aqui, né, da conversa, que mesmo sem alterar tanto o processo de produção deles, a gente já conseguiu ver resultados diferentes, já conseguiu ver uma melhora agora, né, visual mesmo, nas propriedades mecânicas e físicas do produto final.
Nessa questão, como não foi mudada tanta fórmula, né, não acabou tendo aqueles outros ganhos, né, de economia, né, de energia, mas já pode se notar que sim, o produto ele age dentro do material fundido, né? Sim, então a matriz, né, falando, vamos dizer, dar um exemplo do ferro fundido cinzento. Zonas eu digo, duras, com o carbono, ele vai ser, como dizer, homogeneizado de uma melhor forma, e a distribuição das lamelas vai ser mais homogênea, e eu digo essa transição, né, tu não usando o Deox, ele ia ficar, vamos dizer, essas regiões duras maiores, né, e acontecendo por consequência fragilidade, né, no fundido, e então ele vai eliminar, vai deixar essa zona mais homogênea, mais fácil de usinar, mais bem distribuída, né, dentro dos padrões, né, que as normas pedem, né, então vai ficar vai ficar melhor distribuído, né. Aqui no nosso último teste que a gente fez, aconteceu uma coisa interessante até, foi o seguinte, foi colocado o material, toda a carga, né, no forno, eles diminuíram um pouco do grafite colocado, já para fazer o teste com o produto e ver, vamos diminuir o grafite e ver se aumenta o carbono. Quando estava próximo de finalizar já o forno, quando foram começar a limpar a escória, eles viram que algo subiu, assim, de baixo. E na hora eles ficaram, o que aconteceu? E limparam, né, a escória toda que veio, essa coisa que apareceu, e a gente ficou na dúvida. Quando a gente levou no laboratório, a gente descobriu o quê? Que o grafite que eles tinham colocado junto não tinha se misturado. Então, tipo, basicamente, o grafite que eles colocaram tinha sido perdido. Como foi colocado o produto Deox junto, a gente teve um aumento de carbono, que o carbono quase ficou estourado deles no final, tipo, ficou bem acima. A gente até sempre, antes de fazer o teste, a gente pergunta, né? Vocês preferem estar, né, com o carbono na correção, diminuir ou aumentar? Só, cara, a gente prefere diluir depois, diminuir. Então, a gente falou, vamos botar o produto, vamos fazer o teste certinho, diminui um pouco do grafite de vocês e vamos ver qual que é o resultado. E, por coincidência, nesse caso, todo o grafite que eles colocaram não foi utilizado, porque ele subiu e não misturou. E depois, no resultado químico, a gente foi fazer o teste de correção, se eu não me engano, o carbono estava 3,9. E para aquele momento precisava estar 3,75. Então, só com o Deox, eles conseguiram todo o aumento de carbono necessário que eles ganhariam com o grafite colocado, que basicamente não teve, né, porque foi perdido na reação. In this particular test, we noticed visual and non-visual changes taking place. Deox was added near the beginning of the melt cycle, and when they got almost fully melted in, they had a problem with their graphite. It was noticed their graphite didn't go into solution, and most of that was raked off of the slag. But anyways, it was... the heat turned out, we had a significant carbon rise of 0.2% carbon anyways, just from deoxidizing that heat, even though that graphite didn't go into solution in the iron. Ele só basicamente complementou, né, aquilo que eu comentei, que justamente o Deox teve um efeito positivo ali na composição. E outra coisa também, o forneiro comentou que a gente estava com 2 fornos lá trabalhando aquele dia, a fundição estava. Um estava limpo e no que a gente estava testando ele estava bem sujinho, bem usado. E depois dessa fornada fizeram mais outra e falaram, cara, a gente percebeu uma mudança no refratário, deu uma limpada, deu uma tirada um pouco da crosta que fica. Eles já conseguiram perceber essa mudança um pouco mais visual ali na hora mesmo. E também comentaram novamente, assim como o primeiro teste na outra fundição, de que a fluidez do banho estava maior, estava mais líquido, conseguia manter melhor isso daí. Até um ponto que o Dave ainda não comentou, que na questão na hora de vazar e tudo mais, o produto ele tem um aumento nessas propriedades térmicas que garante alguns minutos a mais do que normalmente tem da perda, sabe, de materiais e dentro. Até o Thiago consegue explicar melhor como é que funciona essa parte, né, que mantém mais tempo os materiais. Ele dá um ganho durante o vazamento, eu digo na curva de resfriamento. Ó. Então, ele, por consequência, o carbono ele é um material que
ele trabalha numa outra faixa de temperatura, a gente consegue ter esse ganho também. Ó. Ele é um pouco proporcional, é um ganho, como eu vou dizer, falando-se, um ganho geométrico, né, na curva tempo-temperatura de vazamento. Ó. Se eu não me engano, até vou questionar o David certinho, mas é em torno de 1 hora, mais ou menos, conseguiu aumentar esse tempo. Confirmou certinho, foi até 1 hora mesmo, realmente. A partir dali já não garante mais, né, a quantidade de material que permaneça, mas até 1 hora do banho parado ele consegue garantir as propriedades ainda. Agora ele vai falar também um pouquinho de alguns, não são nem apenas mais testes, já são aplicações que eles estão fazendo, pois são 5 ou 6 funções lá nos Estados Unidos que já estão usando no dia a dia o produto, e aqui são alguns resultados do dia a dia de uso deles mesmo. Yeah, I wanted to cover a United States foundry customer that test we ran there. This was in a 40,000 pound furnace. It was heel melt with a 6,800 pound recharge. We added 25 pounds of deox to the 6,800 pound charge, and with this, we figured out the savings. We were able to reduce 60 pounds of carbon. That's according to the 6,800 pound recharge weight. Reduce 20 pounds silicon carbide. Reduce magnesium from 11.5 to 8 pounds for their ductile iron treatment. Nearly eliminated all slag coagulant. Reduce casting shrink defects. Electric furnace operators were happy the slag was a drier, non-tippy, sticky type slag. And there was uniform chemistry, heat to heat, because oxidation losses are what a lot of times the foundry supervisor blames the craneman or somebody didn't put it in a charge. A lot of your variation in your carbon and silicon levels are due to oxidation loss. Once you eliminate those, your chemistry becomes streamlined. You take out the need to trim a furnace. You can get it done in the first heat, stuff like that. But yeah, also no chemistry decline over holds. That's what Letson just spoke about. And we treated the slag on top of their furnace and with deox, and actually just treating that slag, they gained a 0.15% carbon by eliminating that iron oxide in that slag. So deoxidized physical properties from this test were 95 KSI tensile, 55 KSI yield, and 15 to 17% elongation. That was with 0.3 carbon added to the heat. Metallurgical tech stated it was the best ever ductile iron he's ever tested in his 15 years of testing. Foundry metallurgist, the iron produced yesterday had a higher nodular count, less uniform nodularity than typical iron. Typically, increased nodule count leads to better machinability and less shrinkage. The decrease in uniform nodularity size is good in that larger nodules help fill the shrinkage gaps. Anybody got any questions? Oh, I got to give it to you. Olha, viu? Quando ele tá falando já de uma coisa que é... Isso é mais o dia a dia dele lá. Não, it's all good, Dave, no worries. Algo do dia a dia que ele está vivendo já dessa aplicação que está fazendo nas funções americanas. Ali ele comenta justamente, né, uma carga de 3 toneladas, usam essa média ali de... É tudo com libras, né, sistema métrico de libras. Né? Daí a gente passou uma média de 11,3 quilos de dióxido por carga. Ele comentou já que é uma questão de ciclos, né? Nos primeiros ciclos já conseguiu ter aquela economia de carbono e silício, mas só a partir do 3º ciclo que começou a ter uma redução lá na inoculação já do magnésio, né? A quantidade é 1,5 kg de magnésio a menos já também na inoculação, que consegue ter essa vantagem.
Ele comentou das propriedades mecânicas também, que teve uns pequenos ganhos, mas o principal foi no alongamento, que foi de até 17%, de 11% a 17% de ganho em média, em 10, foram feitos 10 fornos, né? 10 fornos, e a média de ganho de alongamento foi de 11% a 17%. Então, conseguiu ganhar economia de materiais, economia financeira e também de qualidade de produto, conseguiu dar uma pequena elevada também. Tenho mais um adendo, que é o retorno, o canal de retorno, ele também vai estar mais puro, com menos adição de liga, tu vai precisar. Então, é um canal de retorno com o Deox, tu vai precisar menos correção de carbono e de silício. Então, tem mais esse ganho ainda, né? Pode fazer ela, Evandro. Vamos agora para a conclusão, vamos fechar, né? Dar um resumo final e abertos a perguntas finais novamente também. Vamos colocar aqui, então, uma pergunta do pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. A dúvida é a seguinte: como fica a curva de solidificação na análise térmica? Como fica a nucleação no banho metálico? A pergunta refere-se, então, à curva de resfriamento, né? Depois que o metal é vazado, né, no molde, como que ele se comporta? A influência do Deox, né, em toda essa mistura. Ele não tem muita interação, ele é, de certa forma, inerte, como eu havia falado antes, né? As temperaturas de trabalho dele são mais acima, né, na curva do diagrama ferro-carbono, então os impactos, né, no resfriamento são menores, né? Eu digo no caso da retração, né? Ele não vai impactar muito. Ó. Ele vai melhorar, sim, né, quanto aos problemas de rechupe, né, porque a massa, né, vai estar mais coesa, então a contração vai ser menor. Ela vai existir, né, dentro dos limites que o próprio aço e o ferro, né, trabalham, mas ele não impacta de forma alguma nesse quesito aí. Okay, to finalize our day here, I'm just going to go over some of the benefits of Deox. First one I got down here is able to eliminate pig iron without any adverse effects on microstructure or physical properties. Reduce or eliminate expensive alloys. We found that deoxidized iron is a stronger iron. You don't have those small oxygen in floating around in the matrix, I guess, and that free oxygen actually causes a crack initiation site. When that's removed, you're going to get better tensile strength out of your iron, both cast and ductile iron. So eliminate surface, subsurface defects. Stops, you get rid of that oxygen in the matrix, and it stops that oxide flotation from coming out in your metal or floating to the top or the surface or wherever. Your fluidity increases. Chemistry stability, we talked about that because oxidation is a big cause of big swings in chemistry declines, and increased ductility. And reduce carbide forming tendencies in the metal. I guess I want to touch a little bit of the difference between Deox and there is other deoxidizing agents out there that treat the problem after it's already there. The oxygen atoms there, they treat that. We treat the iron oxide that causes the oxygen atom to enter the iron. And because we do that, reoxidation is cut off. It's at an inert level. So, anybody, now I can ask you. Anybody got any questions? Ok, só então dando um resumo final, uma conclusão final dos benefícios do Deox. Ele fez uma listagem dos principais pontos, mas ele ataca justamente o oxigênio antes de agir. Ele compara, né, com produtos similares que atacam quando o oxigênio já está lá. O Deox T1 consegue fazer impedir, né, que o oxigênio se junte com outras partículas antes das reações acontecerem. E esse é o grande diferencial que a gente tem perto das outras. Que nem o Thiago comentou mais cedo, nos motivos também dá
padronização do tamanho das partículas da grafita que vai junto. Geralmente, na concorrência, é mais desuniforme, né? Aqui vocês vão ver, podem ver ali embaixo, tem os baldezinhos, né, com o produto ali, vocês vão enxergar que ele é mais padronizado mesmo. E que realmente, esse é o grande diferencial do produto. Ele ajuda tanto na usinabilidade, propriedades mecânicas, mas principalmente vocês vão ganhar com dinheiro, que é o que no final, né, todo o processo é onde a gente vai conseguir ter uma vantagem maior, né? Vão salvar mais dinheiro com outros tipos de liga que são adicionados, ou com o próprio carbono, com o silício. E no mercado não tem nada parecido disso. É uma inovação que no Brasil estão trazendo agora, né, um ano que estamos aí, né, nessa missão, e está chegando agora uma novidade que não tem nada parecido. Então, agora é a hora que, se alguém quiser testar, ele vai estar aqui até sexta-feira que vem, ele está indo embora de noite. Então, temos uma semana para quem quiser mais aproveitar o Dave aqui, para ir ali, dar uma dica, ajudar. O momento é agora, né? Então, quem tiver mais dúvidas, quem quiser tirar qualquer questão, Felipe vai fazer um ganchinho e estamos à disposição. Eu só queria comentar um gancho, que a gente vai precisar de algumas informações. Tudo bem, o Dave ele vai estar com nós agora até quinta-feira, mas também depois nosso corpo técnico vai ter disponibilidade para fazer testes nos que não conseguirem fazer diretamente com o David. E em alguma outra oportunidade também a gente pode trazer ele novamente aqui. O que a gente vai pedir um favor, e nossos vendedores vão estar entrando em contato, principalmente com o corpo técnico, é alguns valores de algumas adições de ligas que vocês colocam no forno. Para quê? Para a gente conseguir quantificar e precificar para vocês qual é o ganho que vocês vão ter em reais. Certo? Então, a gente não quer saber quanto custa, quanto vocês vendem o fundido. A gente precisa saber quanto custa alguns elementos para fazer a nossa contabilidade lá e mostrar para vocês qual é o real ganho de vocês. Então, se o vendedor chegar para vocês lá e pedir, quanto é que é o teu silício aí? Entendeu? Justamente a gente vai precisar dessas informações para conseguir passar para vocês no final qual é o ganho que vocês vão ter. Tá, pessoal? Perfeito. Se alguém tiver mais uma pergunta, deve estar disponível. Estamos disponíveis para tentar ajudar aqui também. Ficamos à disposição. No mais, seria isso, então. Perfeito. Maravilha. Mais alguma dúvida, um questionamento? Tudo certinho? Bom dia. Então, gostaria de saber se vocês já analisaram também a parte de propriedade mecânica, né, nesse teste, ou foi só microestrutura. E também, nós temos na Farina uma fundição piloto, num forno em torno de 50 quilos, né, onde a gente daqui a pouco poderia, né, fazer o teste, em vez de parar a fundição, nós teríamos essa possibilidade. E se vê alguma dificuldade, vamos dizer, de fazer o teste num forno menor. Ele falou que a princípio pode ser tranquilamente, porque só diminuir as proporções, o material também vai uma quantidade menor, e dá para ser feito sem problema. Os testes estão sendo feitos ainda, a gente está com as matrizes, a gente conseguiu fazer só um. A gente foi fazer um teste em uma matriz da propriedade, perdão, como é que é mesmo a... Foi feito um ensaio de tração, né? Isso, de tração, uma peça testemunha, né? Tipo o vazado antes do Deox, a gente retirou o corpo de prova, fez o teste de tração, né? Deu um resultado, e a gente estava fazendo a segunda amostra com o Deox, mas infelizmente, né, aconteceu a ruptura antes do ideal porque tinha uma inclusão metálica. Então, daí a gente não teve mais tempo de fazer um novo teste, né? A gente vai fazer novas fundições, né? E vai ter sim o antes e depois com o teste de alongamento e com certeza vai. Se eu não me engano, são mais 2 testes ainda que a gente não teve o tempo hábil, né, para fazer o teste de tração e também, né, o teste de microestrutura. Aquele ali a gente só não apresentou porque a amostra ficou corrompida e não teria um resultado nem positivo nem negativo, porque foi inconclusivo mesmo, né? Seria isso? Tudo certinho? Muito obrigado. Gostaria? Lá nos Estados Unidos ele chegou a medir nível de oxigênio no banho antes e depois. On the US, have you ever calculated the oxygen levels before and after the heat? Tell them. We do have an oxygen meter, and we found that it's very temperature reliant and not very accurate, to measure oxygen actually. The best way to go in there and just do a test and is to melt a conventional heat, find out
what your final chemistry is from that heat, and then go in and do your calculation, find out what kind of silicon carbon loss you have, and then do a deox heat. You can pull that out, but to actually measure the oxygen, there is an instrument but it's not perfected yet. That's what we've found. You know, there's too much variation there depending on when they take with the temperature, but. Ele realmente comentou que eles até têm um aparelho para medir, mas ele é muito impreciso. Ele não vai conseguir te dar um dado muito certo do oxigênio. Os cálculos que eles fazem é realmente comparando, né, batendo os corpos de prova do material sem o deox e com o deox. Eles conseguem calcular os ganhos a partir da comparação de fazer umas 10 cargas, né, 100 e 10 com, para medir as diferenças ali de todos os materiais presentes no fundido. Outras perguntas? Tudo certinho? Então, acho que, a princípio, seria isso. Agradeço muito o tempo de todo mundo, a paciência, a compreensão. Ali, depois, pela internet, pelo WhatsApp, a gente está tudo disponível. Tudo certinho. Então, gente, muito obrigado aí. Valeu. Thank you, everybody, for spending your time with us today.